Eu vou abrir agora o SolidWorks, vamos lá, ó. Eu estou aqui, já expliquei na aula anterior, estou com a versão 2021, mas tudo que você vai fazer aqui independe da sua versão, fechou? Fica tranquilo, a não ser que você esteja com a versão 2010, 2012, aí sim você pode sentir alguma diferença com relação ao posicionamento dos botões, mas isso aí não vai nos atrapalhar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como você aprendeu ontem, vamos aqui na folha em branco. Eu vou clicar em peça, ou você vem aqui, ó, vai ter essa visualização e eu vou abrir um novo componente. Eu dou um OK e pronto, vai abrir aqui pra gente a nossa folha em branco, a nossa área de trabalho. E eu preciso te adiantar algumas coisas. Primeira, é basicamente um intensivão, tá? A gente vai fazer uma peça atrás da outra aqui. É uma aula realmente de mão na massa, onde a ideia é você treinar desenho técnico, é você aprender os botões, então você vai aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. E lembre-se que é um curso para iniciantes, então essas primeiras aulas, essas primeiras etapas aqui, realmente eu vou mais devagar, às vezes você já manja um pouquinho e quer acelerar, fica tranquilo, cara, paciência. Se você já sabe um pouco, preste atenção, porque às vezes você consegue pescar alguma coisa que alguém que está começando do zero ainda nem consegue pescar porque não aprendeu. Então pensa que é um empilhamento aí de conhecimento, fechou? Nas primeiras aulas eu vou mais devagar, eu vou mais tranquilo e à medida que o curso vai passando eu vou acelerar, beleza? Eu vou acelerar com a intenção aí de colocar pressão em você e também atender aí os alunos que também conseguir acompanhar o ritmo, fechou? É um desafio, cara. Eu vou desafiar você o tempo todo, inclusive aqui nesse projeto você vai ver alguns detalhes que vão ser lição de casa para você poder se virar aí, fechou? Vamos lá, primeira coisa, eu vou habilitar aqui a nossa origem, beleza? Vamos pensar, né? Aqui eu tenho a folha da montagem aí da nossa garra, a lista de materiais com todos os componentes. Eu deixei colorido aqui para que você possa visualizar aí. E repara que não tem muita peça, são peças repetidas. Nós temos aqui quantas ligações? Ó, são oito. A gente tem parafusos, a gente tem porca, temos um monte de componentes. Os mais complexos para a gente fazer vai ser a engrenagem, aqui o pinhão, mas nada que vai dificultar a nossa vida, tá bom? Tanto é que o nosso primeiro desenho é esse cara aqui, ó, é a mesa fixadora da garra. Essa mesa é essa peça roxa aqui nessa montagem. Acredito que é a mais tranquila aí e vamos já colocar a mão na massa. Primeira coisa, né, é ter um parâmetro. Essa peça dá para fazer de dois jeitos. Dá para usar chapa metálica ou a gente usa os comandos de recursos normais. Como a gente vai ter uma aula específica para chapa metálica, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Então vamos utilizar aí os comandos padrão. Beleza, vamos lá. Eu vou abrir aqui o SolidWorks. Eu vou selecionar o plano direito aqui na árvore de projeto. Clico com o botão direito em cima dele e eu vou ter esses botões aqui, ó. Abrir um novo esboço, exibir. Eu tenho esse cara normal A. Vamos usar ele bastante, tá? Eu dou um clique e olha o que vai acontecer com o meu plano. Observe isso aqui, ó. Eu dei um clique e o plano ele ficou paralelo para mim, ou seja, ele virou como se fosse uma tela para que eu pudesse fazer o desenho nele. E com o plano selecionado, eu clico aqui em novo esboço. Ele abriu o esboço pra gente, beleza? Agora eu venho aqui, ó, em linha, eu clico na origem, puxo uma linha para cima, eu venho de novo em linha e faço uma linha aqui na horizontal. Desse jeito. Beleza, repara que esse cara, a gente começou aqui pela vista lateral, né? Então, ó, ele tem uma espessura aqui de 4 milímetros. Todo o corpo dele tem essa mesma espessura. Aqui eu tenho esse comprimento e aqui na lateral eu tenho a altura total. Aí beleza, 40, 37, né? Eu venho aqui, dimensão inteligente, essa linha na vertical tem 40 milímetros e esse cara aqui da base tem 37. Eu acho que é isso mesmo. 37 milímetros. A espessura. Aqui eu tenho duas opções para fazer esse esboço. Primeira opção,
Eu posso pegar uma linha normal e terminar o desenho assim, ó. Fazer realmente aí como se fosse a espessura dele. Nessa pegada. Aqui também colocaria 4 milímetros. E você vê que o esboço ficou resolvido. Mas existe uma forma mais inteligente, mais rápida de fazer isso aqui. Que é qual? Ó? Eu vou pegar somente essas duas linhas que eu fiz. Eu venho aqui em recursos. Ressalto base extrudado. Repara que como eu tenho só essas duas linhas e é um esboço aberto, ele vai habilitar esse cara aqui, ó, recurso fino. Dessa forma eu consigo definir a espessura dele. Aqui eu vou colocar 4 milímetros. E olha o que aconteceu. Ele deu a espessura e ele permite aqui na direção 1 que eu faça o comprimento total dele. No meu caso, o comprimento total é essa cota aqui de 50 milímetros. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui na direção 1, 50 milímetros. Mas olha esse detalhe. A origem, tá vendo que ela tá bem aqui no cantinho? Seria interessante a origem ficar no centro. Por quê? É uma peça simétrica. Ou seja, os dois lados dela são iguais. Dessa forma, a origem precisa ficar no meio. O que eu faço? Eu venho aqui em cego e troco para plano médio. Dessa forma, ele vai dividir o corpo da peça para ambos os lados. Aí eu confirmo o comando. Ó. Pronto. Primeiro ressalto feito. Agora vamos criar aqui esse raio. Eu tenho um raio de 15 milímetros e aqui na parte de baixo eu tenho um raio de 7. Para fazer esse raio, a gente vem aqui em recursos, fillet. Lembra que eu falei que na guia de recursos estão todas aquelas ferramentas relacionadas ao 3D? Então, como você já fez esse 3D aqui, para modificar ele, você precisa usar esses recursos aqui dessa janela, beleza? Para criar esboço, aqui na guia esboço. Vamos lá, recursos, fillet. Eu coloco aqui um fillet de, eu já não lembro, de 15 milímetros. Clico nessa aresta, eu vou procurar a outra. Beleza, ele já deu o preview aqui pra gente e dá um OK. Show de bola. Agora eu tenho um raio aqui embaixo também. Fillet. Só que aqui é um raio de 6, 7, quase acertei, 7 milímetros. Clico nessa aresta, clico nessa, ó, eu cliquei na face sem querer, clico nessa aresta. Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, tem muita gente que não entende sobre desenho técnico e pode ser que algumas palavras que eu solte você não conheça. Vamos lá, agora realmente para quem não sabe. Eu vou abrir um esboço aqui, eu vou te mostrar umas... nem precisa abrir um esboço. Vamos lá, o que é uma aresta? Uma aresta é a linha do desenho, são as linhas ali extremas ou linhas que representam um furo, por exemplo. Aqui no caso não tenho, mas isso aqui é uma aresta. Ó. Essa linha é uma aresta, esse raio é uma aresta, esse raio aqui é uma aresta. E eu tenho uma outra coisa que é a vértice, que é o encontro entre linhas, entre arestas. Toda a vez que eu queira um ponto assim, ó, eu vou falar sobre uma vértice. Se eu clico nessa aresta, é porque eu vou clicar na linha, tá bom? É somente uma palavra bonita aí para linha. Fechou, vamos lá. Agora eu tenho esses furos aqui para fazer, né? Já nessa vista frontal mesmo, eu tenho esse posicionamento, eu tenho dois furos aqui na base, vamos começar por ele, inclusive. Eu tenho duas opções para posicionar essa peça. Eu posso apertar espaço e clicar na face de cima, dessa forma ele já posiciona, ou você clica com o botão direito e vem aqui, ó, normal A, e vai ficar reta para você. Seleciona essa face, deixa ela azul, vem aqui em esboço e eu vou pegar um círculo. Faço um círculo aqui nesse canto, dou um ESC, pego aqui em linha, setinha para baixo, linha de centro. Clico na origem e venho até a parte de baixo. Outra coisa, linha de centro a gente sempre vai utilizar, tá? Então grave bem onde fica, para você não perder o time quando falar. Ó, quando eu falar linha de centro, você já vem aqui, clica na setinha para baixo e você já procura porque você já sabe para que serve esse cara, beleza? Aí vamos lá. Ó. Primeira coisa é descobrir o diâmetro dele, né? Eu tenho aqui, ó, sair da página se querer. Eu tenho aqui um diâmetro de 2,5 e eu tenho um diâmetro maior na parte de baixo. Tá vendo que eu tô vendo aqui uma linha trastejada? Aqui dá para você ver melhor.
Esse furo de baixo, ele é um furo aí com um diâmetro de 6 milímetros. Então, esse furo de 2,5 é um furo menor, passante, somente um parafuso, e eu tenho um outro furo aqui com um rebaixo. Aí vamos lá. Pego aqui dimensão inteligente, clico aqui nesse furo, a cota dele é 2,5 milímetros. Beleza. E eu vou pegar um outro círculo, clico aqui, faço um círculo externo, e esse cara, dimensão inteligente, vai ter o diâmetro de 6 milímetros. Beleza. Agora vamos lá. Dimensão inteligente. O que eu tenho aqui de cota? Em relação a essa aresta, ao extremo, eu tenho 4,5. Então eu venho aqui, clico no círculo, clico nessa linha, 4,5 milímetros. Agora, em relação a essa aresta, eu vou ter 10,12 milímetros. Clico no círculo, clico aqui nesse ponto, se eu quiser, 10,5 milímetros. 10,12 milímetros. E é isso. Agora eu tenho um outro furo do outro lado, né? Mas como eu já criei essa linha de centro aqui, o que eu posso fazer? Ó? Espelhar entidades. Aqui ele pede entidades a ser espelhadas. Eu vou selecionar essas duas. E em relação a essa linha de centro, eu dou um OK. Beleza. Com o esboço aberto mesmo, eu venho aqui em recursos, corte extrudado. E agora é o seguinte. Repara que ele já deu um preview aqui para mim do corte que vai ser feito. Só que eu não quero que ele corte desse jeito. Então, ó, eu venho aqui contorno selecionado e seleciono somente o furo de dentro, que é o furo passante. Dei um clique nele, ó, vai ficar passante. Eu venho até aqui em cego e defino como passante para que eu garanta isso. Por que isso é importante? Vamos lá. Eu estou aqui em cego, certo? Aí você visualizou que o furo passou, tá vendo? O furo passou ali, beleza, tá garantido o furo. Aí você vai lá e dá um OK. Beleza. Agora imagina que essa peça ela passe por uma revisão e quando a revisão acontece, você tem que aumentar a espessura, por exemplo. Vou colocar essa espessura aqui, ó, de 12 milímetros. Vou reconstruir. E olha o que aconteceu. O seu furo que era passante já não é mais. Por quê? Você deixou uma cota qualquer nele. Aí quando você revisou, esse furo ele sumiu e você vai ter o retrabalho de aumentar o furo aqui desse carinha. Agora, quando eu entro aqui nesse corte, ó, botão direito nele, editar esse recurso, aqui em cego, se eu coloco passante e dou um OK, olha o que acontece. Ele passou, né? Se eu aumentar aqui de 12 para 25, por exemplo, ele vai passar do mesmo jeito, porque a condição dele é um furo passante. Tá vendo como são os detalhes que diferencia aí a qualidade do seu trabalho? Eu vou voltar ao normal. E se você não sabia, meu caro, quando você tem o 3D, é só você clicar 2 vezes e vai aparecer aí todas as cotas para você, beleza? Eu vou até voltar aqui ao normal para 4 milímetros, reconstruir. Esse botão aqui, reconstruir, tem um atalho para ele, ó, é o Ctrl B, tá? Eu uso bastante. Eu acabo clicando para que você veja onde que eu estou indo com o mouse. Aí beleza, o furo de baixo está feito, só que está faltando esse furo aqui, né? Que é esse rebaixo. E esse rebaixo, eu não tenho exatamente a cota dele aqui, mas eu tenho essa cota de 2 milímetros, que é basicamente a mesma configuração, porque é o mesmo parafuso que vai entrar. Aí vamos lá. Eu venho agora em corte extrudado. Perdão, tem que selecionar o esboço primeiro. Como eu fiz 2 círculos naquele recurso, eu posso vir aqui em corte, clicar na setinha, eu tenho esse esboço à minha disposição, eu venho aqui em corte extrudado, aqui em contorno selecionado, eu vou apagar esse cara que já está aqui e vou selecionar só o contorno externo, só o externo, beleza? E temos outro detalhe, esse esboço ele foi feito no plano superior, só que esse corte aqui ele é na base, certo? Então eu consegui inverter ele, olha que interessante, eu venho aqui, ó, tá vendo esse D? Tá em plano de esboço, eu vou trocar de superfície, eu clico nessa superfície de baixo, aqui em direção 1 eu vou inverter para ele cortar para cima e vou colocar aqui uma cota de 2 milímetros.
Aí ele vai fazer ali o corte e eu dou um OK. Aqui em cima não dá para ver nada, só que se olhar para baixo, ó, temos aqui o nosso carinha. Quando eu troco o modo de visualização, você percebe onde está o corte dele, ó, igual aqui no nosso desenho. Olha lá, igualzinho, né? Então, beleza, ó. Espero aí que você tenha pegado legal. Agora vamos pegar os outros furos. Eu tenho vários furos aqui na parte da frente. Como que vamos fazer esse cara? Esses dois furos aqui, eles são centralizados e o passante dele tá desse lado, né, do direito, e o outro do rebaixo está no lado esquerdo. Então vamos fazer a mesma ideia. Eu vou selecionar essa face da frente, clico o botão direito, abro o novo esboço aqui, venho em linha de centro, eu quero marcar a simetria dele, beleza? Pego um círculo e faço um círculo aqui. Eu vou fazer outro círculo aqui, ó. Não clica na bolinha. Se você clicar na bolinha, vai ficar preso ali. Então, clica solto, beleza? Seleciona os dois. Aqui na lateral você diz que eles são iguais. Dimensão inteligente. Vou ver aqui, ó. É a cota de 2,5, a mesma coisa, né? Dimensão inteligente. Esse cara aqui tem 2,5. Agora eu venho em círculo de novo. Eu clico aqui nesse centro e vou abrir mais dois círculos externos. Seleciono esses dois caras e digo que eles são iguais. Porque dessa forma eu vou cotar só um. Aí o outro vai seguir, vai espelhar o outro. Então eu venho aqui, ó, dimensão inteligente. Esse cara tem 6 milímetros. Observe outra coisa. Você percebe que eu estou puxando a cota para fora do desenho? Por que isso é importante? Quando você tiver com a peça completa e você clicar em cima dela, você quer ter fácil acesso às suas cotas. Tá vendo que todas as minhas cotas aqui, elas estão espaçadas e eu consigo clicar nelas facilmente? Você tem que fazer a mesma coisa. Então, ó, quando eu estou criando o esboço, eu sempre puxo a cota e deixo ela posicionada de uma forma que fique fácil. Olha esse macete, não sei se você reparou, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Colocado os dois para o mesmo lado, só que eu não gosto, para mim atrapalha, eu faço um para cada lado, dessa forma fica mais fácil, fica mais bonito. São detalhes, mas eu poderia não te ensinar isso aqui, já seria bem legal a aula. Então a ideia é transcender sempre. E vamos lá, ó. Outra informação que eu preciso. Nessa vista lateral eu tenho o posicionamento entre os centros, então eu tenho essas cotas aqui que são essas arestas. Aí vamos lá, ó. Eu tenho essa cota de 5 milímetros, essa aqui de 18,35. Dimensão inteligente, esse círculo com relação a essa aresta, 5 milímetros. Esse furo com relação a esse, eu tenho 18,35. Se eu não me engano é isso, vamos ver. É isso aí, ó. 18,35. Repare que o esboço está preto, está resolvido. Agora é só vir aqui em recursos, corte extrudado, contorno selecionado, mesma ideia. Seleciono primeiro o menor. Repara que como eu tenho essa linha de centro, ele dividiu, né? Então eu preciso selecionar os dois. Aí aqui em cego eu coloco o passante e dou um OK. Beleza, tá feito. De novo, abro aqui esse corte. Pego esse mesmo esboço, venho aqui em recursos, corte extrudado. Eu quero que o corte seja a parte do fundo, né? Então eu venho aqui de superfície, seleciono essa superfície. Aqui na direção, ele está para fora, eu vou inverter para dentro e colocar aqui a profundidade de 2 milímetros. E dou um OK. E pronto, ó. Show de bola, tá feito aí. Agora, meu querido, aqui faltam esses 3 furos. Eu tenho 3 furos aqui que também estão marcados para gente. Vamos lá. Eu seleciono essa face. Ó, outro detalhe. Esses 3 furos eu poderia ter feito no mesmo esboço desse anterior. Eu poderia ter entrado nesse esboço aqui e ter feito os 3 furos, ó, igual. Por que eu não fiz isso? Porque é o seguinte. Esses 2 furos eles são relacionados ao posicionamento. Deixa eu te mostrar. Ao posicionamento desse suporte aqui, ó. Tanto do superior quanto do inferior.
E os outros 3 furos que a gente vai fazer agora é relacionado a um outro posicionamento. Por que é importante separar essas coisas? Por causa de alterações. Se você precisa fazer uma alteração nesse cara porque essa peça que foi revisada, você só precisa mexer em um recurso. E esse outro cara, como ele é relacionado a um outro componente, é melhor você separar o recurso e ter 2, porque dessa forma você consegue editar os 2 de forma individual, sem ter muito trabalho, tá? Fica como dica. Não faz diferença, se você gosta de fazer tudo dentro de um único esboço, tá tranquilo. Eu tô te mostrando a minha forma de trabalho. Mas no seu dia a dia você vai percebendo o que é mais produtivo para você ou não, dependendo do tipo de projeto que você trabalha. Como eu trabalho muito com desenvolvimento, com a parte criativa, ali onde é realmente o embrião do projeto, a minha cabeça ela sempre funciona em função de revisão, de reunião, de alterações. Eu sempre procuro modelar de uma forma onde, caso eu precise alterar as coisas, eu facilmente faço essas coisas, beleza? Isso aí aumenta bastante a sua produtividade. Aí vamos lá, seleciono essa face, abro aqui o novo esboço, eu vou pegar um círculo e fazer aqui, 3 círculos, beleza? Vamos marcar uma linha de centro. Na realidade, eu vou fazer só um lado e espelhar o outro, então vou apagar esse cara. Aí vamos lá, esses 2 furos aqui, eles são iguais. Cadê? Perdão, tem que selecionar só os 2 furos. Digo que eles são iguais. Dimensão inteligente, clico aqui, 2,5. Agora eu pego o círculo de novo, clico no centro e faço o diâmetro externo. Agora eu seleciono esses 2 diâmetros externos que eu fiz, venho aqui na lateral, digo que eles são iguais. Beleza, dimensão inteligente. Esses caras aqui, cada um tem 6 milímetros de diâmetro. Vamos agora ver o posicionamento. O que eu tenho? Altura aqui de 22, essa largura de 11. Dimensão inteligente, esse círculo com relação a essa base eu tenho 22 milímetros. Essa aresta com relação a esse círculo eu tenho 11 milímetros. Beleza, agora vamos ver esse cara aqui. No caso, a altura dele é essa cota aqui de 8. Outra coisa que vale a pena evidenciar aqui. Amigo, às vezes, não sei aí qual que é a sua situação, às vezes você não conhece desenho técnico, você ainda não viu isso na faculdade, você ainda não viu isso no curso técnico. Fica tranquilo, tá? Se você tiver com muita dúvida com relação à parte do desenho, fique em paz, de verdade. Deixa o curso andar, porque a gente vai treinar bastante isso aqui. Eu vou te mostrar os detalhes que eu enxergo no desenho e dessa forma você vai começar a entender, beleza? Com o tempo mesmo, com a questão da prática. Depois dessa aula, quando você sentar realmente para fazer o desenho, aí é uma outra forma de você treinar. Lembre-se que eu falei aqui, cara, a criatividade ela é treinada, então comece copiando. Fica tranquilo se tem muita dúvida agora no começo. Na primeira aula eu falei sobre isso. O processo de aprendizagem é justamente tirar as dúvidas do caminho e é importante que elas apareçam, beleza? Anota aí do lado, comenta aqui embaixo. É uma forma aí, manda um e-mail para mim. Lá no Instagram também, manda mensagem. Se estiver triste, quiser conversar, você vai passar por uma entrevista de emprego, às vezes acontece bastante. Algum aluno vai passar numa entrevista de emprego e não sabe exatamente o que falar, o que fazer. Você pode mandar mensagem pra mim, cara. Manda mensagem pra mim, fala, Felipe, eu vou fazer uma entrevista de emprego, não sei o que fazer, cara. Eu preciso dessa oportunidade na minha vida. Eu vou te mandar ali um áudio, vou te mandar um texto, vou te dar algumas instruções que pode clarear aí um pouco a sua cabeça, tá? Eu não me importo nada de fazer isso, é pro seu crescimento. Aí vamos lá, altura aqui de 8, dimensão inteligente, essa origem que é a base com relação a esse cara, eu vou colocar aqui 8 milímetros. Repara que ele ainda ficou azul, falta alguma coisa para definir. O que eu tenho que fazer? Mexer no esboço, ó. Olha lá, ele tá solto aqui, então eu vou jogar ele em cima da linha. Agora sim ficou preto. Vamos lá, recursos, corte extrudado, aqui em contorno selecionado, eu vou selecionar só o furo interno, dizer que ele é passante e dou um OK. Beleza. Agora, eu acabei esquecendo de copiar fazer o espelhamento, né? Eu tava falando sobre o negócio.
Vamos lá, falta esse furo aqui. Eu vou pegar esse esboço 5, botão direito nele, editar. Venho aqui, espelhar entidades, seleciono esses dois furos e aqui embaixo digo que é em relação a essa linha de centro. E ok. Beleza. Repara que ele não pegou o furo, né? Porque eu preciso editar o recurso. Venho aqui em editar, editar recursos. Aqui em contorno eu vou selecionar o furo do meio e pronto. Resolvido. Vamos fazer mais um furo usando esse esboço. Seleciono ele, venho aqui em corte extrudado. Aqui em cego, aqui em contorno selecionado, eu vou selecionar esse contorno externo. Profundidade de 2, é isso aí. E pronto. Finalizado o primeiro componente. Tudo completo aí, ó. Vamos inserir o material nele. Aqui em material, botão direito, editar material. Tá vendo que no meu eu tenho alguns materiais já como favoritos? Como que você faz isso? Vem aqui em material. Eu vou pegar um aço. No caso, trabalhar com inox. Vamos usar um aço inox. Pegar aqui, ó, AISI 304, botão direito nele, adicionar aos favoritos. O meu já tá, aí você seleciona e dá um OK, ó, aplicar. Ele vai mudar a cor aqui do desenho e quando você clicar aqui de novo em editar material, já vai ter à disposição para você, beleza? Então, ó, primeiro componente aqui criado. A gente pode até fazer uma graça aqui nele, ó, vem aqui em Fillet, seleciona essa aresta, eu vou colocar aqui um raio de 3 milímetros. Dou um OK. Aqui em Fillet eu seleciono essa aresta e coloco aqui um raio de 1 milímetro. Ó, raio aí de 1 milímetro, só que ficou muito próximo aqui do furo, né? Eu vou clicar nele e colocar um raio de 0,75, só para sair da tangente ali do furo. Se necessário, a gente muda esse furo depois de posição. Aí beleza, só para dar um leve acabamento aí para a peça.